tarde. A gente vai começar agora a gravar então o capítulo 9 do livro da Autocompaixão. Está chegando no fim, são 12 capítulos. E nesse capítulo vai ser tratado a compaixão no contexto da amizade, como é que a autocompaixão repercute também no contexto das relações amorosas. Se existe algum momento que a gente ser autocompassivo é uma desvantagem. Ela também vai tratar de trazer algumas pesquisas em termos de neurociência, né, para estabelecer uma diferença entre empatia e compaixão, para a gente poder situar um pouquinho mais esse conceito. Enfim, vai passear aí sobre essa questão de trazer também uma ideia de fadiga, de autocompaixão, que também existe, em quais situações. E então a gente começa falando da compaixão versus autocompaixão, que são dois conceitos que eles andam de mãos dadas, né? E aí a gente vai ver por quê. E aí, ela sempre que ela apresenta algum ponto, eu já falei aqui, ela sempre traz uma pesquisa, né, que está validando isso, essas afirmações dela. Então ela vai falar que em uma dessas pesquisas, né, pessoas menos autocompassivas, elas se dizem mais gentis com os outros, e pessoas mais autocompassivas se dizem igualmente gentis. Então, o que em suma, né, isso quer dizer? Que quando a gente tem a questão da autogentileza clara, a questão da autocompaixão muito presente na nossa vida, a gente sabe que a gente pode ser gentil com os outros, mas a gente também tem esse senso de compaixão direcionados a nós mesmos. Mas isso não é uma regra, né? Muitas vezes é muito mais fácil a gente despertar a compaixão, de querer ajudar o outro, aliviar o sofrimento do outro, do que a gente agir assim com a gente mesmo. Então existem vários estudos que mostram isso, né? A dificuldade da gente de ser autocompassivo. Então é comum, né, pessoas compassivas serem duras com você, consigo mesmo, aliás, né? Ser o seu pior chefe, né? No Ocidente a gente tem que ver, né, e saber, entender um pouco por quê, né? Qual o fundamento disso, da gente ter mais facilidade em atender ao outro com a gentileza do que a nós mesmos. A nossa cultura, sobretudo a cultura religiosa, né, que a gente tem uma influência muito grande daquilo que é certo e errado a partir da religião característica de cada país. E no nosso a gente tem uma predominância judaico-cristã, que o autossacrifício ele é valorizado. Então, com menos ou mais consciência, a gente tem esse pano de fundo, né, que esse autossacrifício é um valor. Então, eu me colocando nessa posição, acredita-se então que que eu tenho mais valia, né? E isso a gente sabe que não é bem assim, né? Ela também vai trazer um estudo que mulheres têm níveis de autocompaixão menores que os homens, né? Elas são mais empáticas e cuidadoras, mas elas são menos cuidadoras consigo. Elas consideram que as suas necessidades são menos importantes, então aí explica uma característica bem feminina, no senso comum também, da gente ceder mais que os homens e ter o julgamento assim muito arraigado, né? O tempo todo tá se julgando, o tempo todo acreditando que poderia fazer mais. Então essa pesquisa, ela traz um dado que nem sempre a compaixão e a autocompaixão andam de mãos dadas, né? É lógico que no caso do gênero, no caso da mulher, a gente tem aí uma trajetória de existência, né? Uma trajetória humana que a gente se submeteu mais. Então, a nossa própria educação familiar, a nossa própria cultura, ela traz essa questão de que o homem ele merece mais cuidado, mais atenção, e com isso a gente negligencia o nosso autocuidado. Aí ela vai trazer também uma coisa importante de um estudo que mostra a repercussão da autocompaixão
nas relações amorosas e nas relações de amizade. Então a gente começa pela relação de amizade, que a pessoa mais autocompassiva, elas ajudam, incentivam os que estão ao entorno delas a superar as fraquezas. Elas também têm mais facilidade em assumir seus próprios erros e fraquezas. E elas são mais capazes de construir amizades íntimas, autênticas e resilientes, né? Que pode suportar os reveses aí que acontecem no decorrer de amizades mais prolongadas, né? Então, em relação à autocompaixão, o próprio fato da pessoa ter uma noção de que ela também merece cuidado, isso então afeta positivamente as relações amorosas, porque ela está mais preparada para entender o senso de humanidade comum. Então, se o amigo, por alguma razão, dá uma pisada de bola, também fica mais fácil ali entender que em alguns momentos a gente não consegue agir da forma tão ideal quanto a gente queria, então é mais fácil superar, por isso que as amizades duram mais, né? Esse senso dela partir da autocompaixão, do acolhimento do próprio erro, também faz com que ela esteja mais aberta para traçar isso no campo da amizade também. E a autocompaixão na parceria amorosa? Então, os autocompassivos, eles podem apoiar mais os seus parceiros, segundo o livro, sentem-se mais tolerantes com os próprios erros. Então, a gente, na autocompaixão, tolera o próprio erro e suporta o erro do outro. Então, existe uma segurança, né, em relação ao julgamento. O julgamento, ele parte de um princípio que poderia acontecer comigo. Exatamente o que está acontecendo com o parceiro, né? E mais energia para atender as demandas do outro, porque se eu não gasto tanta energia para me negligenciar, para poder acolher o problema do outro, eu também tenho mais energia para tratar as relações, os problemas que inevitavelmente vão acontecer numa relação amorosa. Então, a pessoa mais autocompassiva, diferente daquela que não tem autocompaixão, que é mais rígida, que é mais cruel consigo mesma para se autoavaliar, isso vai também ser da mesma maneira com o parceiro amoroso. Aí ela vai trazer o componente do que a compaixão envolve, do que a autocompaixão envolve. A compaixão envolve sentimento de cuidado e preocupação com o outro. Eu assumo o ponto de vista do outro, eu sei me colocar no lugar do outro. Na compaixão também eu julgo menos os erros dos outros, por considerar o seu sofrimento mais do que o erro em si. E mais facilidade para assumir a perspectiva do outro ao invés da sua. Então, essa capacidade de assumir a perspectiva do outro, que é sempre muito comentada em estudo de empatia, vale trazer um estudo do Goleman, que eu sempre trago, né, que ele mostra os 3 tipos de compaixão, os 3 tipos de empatia. A empatia cognitiva, que é essa capacidade de eu me colocar no lugar do outro do ponto de vista como ele pensa. A empatia emocional, eu tenho a capacidade de fazer uma leitura emocional do outro do ponto de vista dele. E ele traz a preocupação empática, que ela vai se aproximando do conceito de autocompaixão, que eu busco ajudar aliviar o sofrimento do outro dentro da perspectiva dele e não da minha, ajudar da maneira como eu acho que vai resolver o problema da pessoa, né? Então, toda vez que a gente traz a empatia para próximo da compaixão, é porque elas têm similaridades, né? O que ocorre é que a empatia, ela vem sendo estudada há mais tempo, sobretudo no campo da psicologia, e a compaixão há menos tempo. O que a gente descobre, então, mais recentemente, é que existe uma escala na qual a compaixão ela está mais no topo. Isso significa que ela é mais elaborada do que a empatia, porque
uma das coisas que esses estudos mostram é que na compaixão eu tenho o mecanismo de ação. Eu vou em direção e eu sei o que eu tenho que fazer para ajudar o outro a aliviar o sofrimento. Na empatia, eu me afeto pelo sofrimento do outro, mas muitas vezes eu paraliso. Eu posso até sofrer junto e eu não conseguir sair desse papel. E então, em termos de meditação, do que a gente pode desenvolver, na meditação da compaixão, a gente tem o cultivo dessa habilidade, porque a compaixão é uma habilidade, da gente se colocar no lugar do outro, mas também tendo esse impulso da ação, que inclusive neurocientificamente, quando se faz os estudos, né, o estudo da empatia, ele pode provocar sofrimento, e o da compaixão, porque eu executo, eu não sofro tanto, porque eu sei que eu fiz a diferença. Quando a gente faz a diferença na vida de alguém, é lógico que a gente se sente bem, né? Aí também, nesse aspecto, tem um experimento do Mathieu Ricard, que é um francês, é um desses 6 que eu gosto sempre de trazer. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo, ele é um cientista de ponta, ele também é monge. E uma vez foi feito um estudo com ele para fazer essa distinção entre empatia e compaixão, colocando ele na máquina de ressonância magnética e medindo, né, como é que comportava-se os circuitos neurais dele, com uma história muito triste, que ele acompanhava na perspectiva da empatia. Então a história era narrada, né, com o sofrimento do outro e ele recebendo aquele sofrimento. E em um outro momento, essa mesma história é contada na perspectiva da compaixão, ele enviando, né, bons votos para aquela pessoa superar aquele problema que estava sendo narrado. Então, quando ele sai do estudo só na base da empatia, ele sai exausto com o sofrimento do outro que tomou conta dele, né? Isso é demonstrado a nível cerebral nas imagens da pesquisa. E quando ele sai da compaixão, ele sai muito potente, porque a força que ele enviou também é uma força que ele carrega consigo. Então a compaixão tem essa questão também, ao mesmo tempo que você dá, porque você gera, você também recebe, você fica com essa energia para você. E a autocompaixão, ela também envolve a perspectiva do outro, né? A gente, em vez de se concentrar na nossa perspectiva de dor, por exemplo, o medo, por exemplo, sentimento de inadequação, quando a gente se sente humilhado, a gente tenta criar uma perspectiva em relação àquilo que a gente está sentindo, e a gente toma a perspectiva, por exemplo, de como que um amigo, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou uma pessoa que gosta da gente, acolheria aquela dificuldade, como que a gente seria acolhido. Então a gente busca essa outra perspectiva para a gente se acolher também, para a gente acionar a autocompaixão na nossa direção. Então, como faria essas pessoas que gostam da gente, e aí a gente também para de julgar e a gente entra com uma atitude mais respeitosa, mais bondosa em direção a nós mesmos. Isso é um pouquinho fácil da gente realizar. Eu costumo dizer que quando a gente está numa cena, né, que a gente ou está ruminando, ou está se culpando de forma excessiva, ou então a gente está remoendo uma situação que a gente está se sentindo humilhado, né? Quando a gente está gerando, no final das contas, a nossa própria dor, a gente está acrescentando dor ao sofrimento, porque as situações difíceis, elas a gente não consegue evitar, mas a gente não precisa colocar mais
mais dor. Então, quando a gente se percebe fazendo esse trabalho contra nós mesmos, e a gente pode fazer, eu sempre me vejo nessa situação, né, que eu acho que também é fácil. Peraí, olha o que eu estou fazendo comigo. Será que eu preciso me tratar dessa maneira? Será que eu preciso ter uma avaliação tão dura? Será que eu preciso ficar remoendo essa cena tanto tempo? Será que eu não posso colocar esse erro dentro do contexto da humanidade compartilhada? Ok, aconteceu. Então, o que eu posso fazer a partir daqui para melhorar isso? Né? E não me afundar no auto-julgamento depreciativo, no auto-julgamento da autocrítica. Então, isso é relativamente fácil, a gente consegue fazer sim. E toda vez que a gente estiver sendo muito rigoroso no auto-julgamento. E aí ela vai trazer também, segundo pesquisas, características das pessoas autocompassivas. Elas são menos impulsivas em julgar os erros dos outros. Elas têm mais facilidade de se colocar no lugar dos outros. E antes de criticar alguém, tenta imaginar, olha aí a empatia de novo, como se sentiria se estivesse no lugar daquela pessoa. Então, não se deixa de ver o erro, não se deixa de ver a situação problemática, mas o primeiro impulso que se tem, ao invés de julgar, é falar, nossa, né, trazer aquilo e se fosse comigo. E isso, então, diminui o impulso. As pessoas muito julgadoras, muito dedo em riste, muito cruéis para julgar o outro, né? Muito prontas, o impulso ali na ponta da língua para julgar. Elas geralmente costumam fazer o mesmo consigo próprias. Elas não têm autocompaixão. Então, a autocompaixão, ela tem o reconhecimento de que o erro poderia acontecer comigo e eu tenho uma flexibilidade maior. Não quer dizer que eu não vá fazer juízo de valores quando alguém erra, mas eu também vou ficar mais atento ao sofrimento daquela pessoa e também querer mais ajudar do que julgar, e esse impulso então vai ser menos. Ela até fala que é preciso caminhar em vários sentidos e em várias perspectivas para enxergar a mutualidade da condição humana. Então, a condição humana é complexa, não é assim preto no branco. A gente é feito de muitas nuances, em alguns temas a gente percorre bem, em alguns assuntos a gente tende a ter mais dificuldade, a gente escorrega mais, a gente tem mais fragilidade, a gente tem mais vulnerabilidade, e então isso também acontece com todo mundo. Com os outros é a mesma coisa. E isso quer dizer uma perspectiva de inteligência. Por isso que a pessoa mais compassiva e mais autocompassiva, ela pode-se dizer que ela é mais inteligente, porque esse mecanismo da gente poder abrir mão da nossa perspectiva para acolher o do outro, ela exige uma sofisticação intelectual, uma sofisticação cognitiva, né? Eu tenho que usar muitos mecanismos cognitivos para contemplar as duas. Né? Em um determinado momento eu tenho essa mobilidade cognitiva de me colocar no lugar do outro, na perspectiva do outro, e para isso eu preciso ter abertura para abrir mão da minha por um período, por um tempo, né? Então é inteligência emocional também, a autocompaixão e a compaixão. A autocompaixão, ela permite sentir a dor dos outros sem ser dominado por elas. Então, existem situações que é desvantagem a gente ser compassivo. Existe, né? Por exemplo, cenas de desastres ou cenas muito fortes na TV. Hoje em dia, quando tem cenas fortes, os veículos de comunicação até são obrigados a colocar isso de antemão na matéria para você ter a opção de ver ou não. Então, por que algumas cenas a gente não quer ver? Porque tem o receio de ficar mal vendo aquelas cenas.
tem o temor de se contaminar com a dor daquelas cenas, porque elas são muito fortes, né? Então existe um senso de proteção. Então, quando isso acontece, eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu não quero ver, eu não vejo. Se eu tiver com a bolsa aqui passando por um lugar assim na rua, eu não quero ver acidente, eu não quero ver cena de gente acidentada, eu não suporto ver cena muito forte de um sofrimento físico, assim, que vai ter aquele estrago e aquilo para mim é muito difícil. Então, eu me preservo, então eu me considero autocompassiva de que eu não posso fazer aquilo. Mas e a compaixão de ver o outro sofrendo, né? Então é lógico que numa cena dessa, se não tiver ninguém, eu tenho que pegar a minha sensibilidade, né, e fazer alguma coisa. Então a compaixão ela tem que ser mais forte. Mas se tem uma cena ali onde a pessoa já está sendo socorrida, eu não tenho a menor curiosidade para ver o estrago que aconteceu. Então eu me protejo, né? Eu me protejo porque aquilo vai me afetar. E se bobear, eu vou ficar fixa ali naquela cena. Então eu não teria autocompaixão se eu não pudesse me preservar dessa cena, né? Então, qual seria a outra opção? A opção compassiva numa cena dessa, né? Eu reconhecer que é difícil. Então, eu, por exemplo, sei que é difícil para mim, né? E acolher o meu sofrimento. E na medida do possível, quando eu posso, se tem já uma situação ali que outras pessoas com mais facilidade que eu estão socorrendo, eu posso passar, não quero, né? Então a autocompaixão permite sentir a dor do outro sem ser dominado por ela. Então quando eu posso fazer isso, numa cena difícil eu faço, senão, se tem alguém que faz melhor que eu, me protejo, porque eu não gosto de ver aquelas cenas. E fadiga, eu achei interessante essa parte, que ela vai falar de fadiga da autocompaixão, porque tem. Em quais situações, né? A fadiga da autocompaixão é a exaustão e esgotamento vivenciados por lidar continuamente com pacientes traumatizados. Então isso vai acontecer muito com terapeutas, no meu caso, com enfermeiros. Enfermeiros lidam muito tempo e muito frequentemente, muito continuamente com situações de sofrimento, cuidadores, né? E inclusive eu tenho um estudo sobre isso no Hospital Procardíaco, né, que tratou com meditação, e a gente usou muito a autocompaixão como recurso com enfermeiros, porque dentro do hospital há um consenso que os enfermeiros eles têm mais estresse laboral por conta desse processo do contato muito direto com o sofrimento do outro, né? Então, o estresse pós-traumático secundário, ele vai acontecer com essas pessoas, que são sintomas muito semelhantes. Então, quando a pessoa é afetada no trabalho por isso, ela vai ter, como a pessoa que sofreu ou que está sofrendo, pesadelos, ela vai ter um entorpecimento emocional, ela vai ter respostas exageradas, assustadas, ou seja, ela vai viver o estresse de forma muito parecida daquele que ela cuida, que ela trata, né? E aí, nessa situação, como é que a autocompaixão pode ajudar? Eu mesma tive na pesquisa essa demonstração muito clara, né? Como é que a autocompaixão pode ajudar? Porque na autocompaixão, as pessoas elas passam a ter um reconhecimento maior do autocuidado. Então, no caso dessas pessoas que estão nessa situação difícil, cuidando de pessoas com estresse pós-traumáticos, ela também, como pessoa que cuida, ela precisa ter uma noção de que ela também precisa se cuidar, porque se ela não se cuidar, ela vai, né, ter aí o estresse dela, o burnout dela, e ela não vai poder cuidar de mais ninguém, né? Então, prioriza-se o cuidar de si e reconhece limitações quando é o caso.
Então não precisa chegar ao ponto de ter um burnout, de ter uma situação de adoecimento, né? Ela pode se cuidar, ela tem disponibilidade para cuidar do outro, porque quem trabalha nessas profissões existe um prazer muito grande em aliviar o sofrimento também, não é só sofrimento, né? Mas quando não há opressão é mais fácil reconhecer os benefícios dos seus esforços. E essa frase faz muito sentido porque no caso dos enfermeiros, por exemplo, existe um estudo que grande parte do estresse do enfermeiro, do burnout do enfermeiro, não é só porque ele está vivendo cuidados e sofrimentos junto com a pessoa o tempo todo. É porque também ele não tem autonomia em relação ao próprio hospital, em relação ao próprio médico. Ele é mais subordinado, ou seja, ele é mais oprimido. Então isso aumenta o nível do estresse, né? Ele tem menos chance ali de agir com autonomia, fazendo o que ele acredita que ele quer, porque ele é subordinado a outros poderes, né? E isso estressa também. E como que a autocompaixão ela entra como força? Né? A autocompaixão como força é porque a autocompaixão ela é capaz de recarregar as energias, ela abastece as nossas reservas internas, a gente sabe-se que não vai faltar para si. Então a autocompaixão como energia ela traz o exemplo do avião que a gente sempre tem quando a máscara, né, eventualmente cai. O adulto, ele precisa colocar a máscara primeiro em si, para depois colocar na criança. Porque se ele não coloca em si, vai faltar o oxigênio para ele, vai faltar energia para ele cuidar, né, da pessoa que depende dele. Isso acontece, esse exemplo a gente pode usar aí de um modo extensivo, né, para todas as situações. E a gente precisa, então, ter uma estabilidade de autocompaixão para a gente poder compartilhar com o outro, agindo compassivamente, sem a fadiga. Eu sempre digo, baseada na minha experiência como pessoa que ensina meditação, mas também muito focada na minha vivência de meditação, a meditação como força, né, incluindo a meditação da compaixão e da autocompaixão, é a habilidade de você, na hora que está meditando, você gera energia, você acumula energia, você se abastece, porque depois da meditação a gente só gasta. Então, assim como existe a afirmativa científica que a meditação é a atividade que mais repõe energia, a gente também tem que entender que a hora que a gente está fazendo a meditação, seja ela a meditação mindfulness, seja ela a meditação da compaixão ou da autocompaixão, a gente está gerando, se abastecendo também de energia. A gente está fazendo a nossa reserva para gastar depois nas situações do dia a dia, né, que não faltam desafios para a gente gastar a nossa energia. Aí vai entrar num tema também que eu acho bem interessante, que é em relação à autocompaixão e o perdão. O perdão é como uma forma da gente deixar embora o nosso direito ao ressentimento. Eu achei interessante essa abordagem, porque é lógico que a gente tem o direito de ficar magoada, de ficar ressentida, quando a gente sofre uma injustiça. Mas acontece que a gente carregar isso sem uma sabedoria discriminativa, simplesmente carregando, simplesmente remoendo, simplesmente e ressuscitando esse ressentimento a cada dia, a gente tem que entender que a gente está colaborando para a gente fazer, ao invés de gerar energia, a gente está gerando sofrimento. Então, a autocompaixão, ela dá pra gente essa lucidez, então, essa sabedoria discriminativa de curar as nossas feridas emocionais com mais rapidez, de superar os problemas com mais facilidade, porque vamos combinar que tem uma diferença. Tem gente que fica ali
na cena do sofrimento, revivendo aquilo, e tem uma dificuldade enorme para superar aquele problema. E isso afeta negativamente toda a vida da pessoa e todos os relacionamentos saudáveis de pessoas que ela poderia estar ali trocando positivamente, trocando coisas legais, e ela está presa naquilo que não foi legal. Então a pessoa autocompassiva tem essa facilidade de superar com mais facilidade a questão da falha do outro na direção dela, quando o outro pisou na bola em direção a ela, né? Não significa tolerar maus tratos, nem interagir com as pessoas que magoam, mas de ter no desenvolvimento da autocompaixão essa sabedoria que brota naturalmente, de até que ponto eu posso ir, né, com pessoas que me magoam, por exemplo, até que ponto eu posso ajudar determinadas pessoas, porque elas têm um potencial enorme de ferir as outras. Então, quando eu tenho o meu senso de autocuidado e o meu senso de gentileza no lugar, ou seja, quando eu sou autocompassiva, eu tenho um senso de proteção em relação aos riscos que eu corro com determinadas pessoas que têm esse viés mais destrutivo, esse viés de causar mais dor aos outros, mais sofrimento aos outros. Mas quando isso acontece, porque a gente não consegue se proteger o tempo todo, eu também tenho, como uma pessoa autocompassiva, um desejo de superar isso logo. De não ficar remoendo também, dando tanto poder aí para quem magoa, para quem faz a lambança, né? Quem faz a lambança que fique com o sofrimento. Eu que não vou carregar, não é assim? A gente tem que ter essa sabedoria, porque senão a gente vai ficar sofrendo o que outras pessoas fizeram pra gente, e a gente perde a mão, porque quem deveria estar sofrendo não somos nós, né? Se tem alguém que tem que sofrer numa situação de causar sofrimento, é quem causou, né? Aí ela vai dizer uma frase, né, que eu achei super interessante, que a frase é a seguinte: honrando as limitações de nossas imperfeições humanas, podemos suportar o erro dos outros, né? Então, a compaixão como capacidade de amar, de ser sábio, de ser generoso, e a autocompaixão como sendo mais compreensivo com a gente, tendo também essa capacidade de direcionar o amor e a tolerância em nossa direção. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem segurança para explorar um mundo emocionalmente complexo. As pessoas não vão ser legais o tempo todo, né? Mesmo as pessoas que a gente gosta muito, em uma determinada situação, por um contexto complexo de vida da pessoa, ela também pode pisar na bola com a gente, né? Esse entendimento de que a humanidade é complexa, de que as pessoas e nós mesmos agimos e temos períodos mais difíceis que o outro, nos dá segurança para correr o risco, né? Porque se eu ficar numa bolha, só querendo conviver com os meus iguais, com quem pensa idêntico, com quem eu tenho a certeza, se é que isso é possível, né? Porque não é, que nunca vai pisar na bola comigo, vamos combinar que isso é muito chato, né? A diversidade do mundo, a gente também poder percorrer aí culturas diferentes e também acolher modos de vida diferentes, que é muito, que a gente às vezes nunca nem pensou que poderia existir, é muito legal, eu acho, né? E sempre tendo em vista que a gente tem o nosso, mas que a gente pode sempre ampliar. A gente também pode suportar quando alguma coisa não dá certo, quando algumas apostas nossas relacionais, elas acabaram se tornando também sofrimento, né? E a gente, ok, vamos lá, o que a gente pode aprender com isso e vamos em frente, né? Mas a gente não deixa de viver por medo. Então tem um componente de força na autocompaixão, de ampliar,
né, a questão relacional, que eu acho essa parte aí super, super bacana. E para os budistas, né, que essa meditação da autocompaixão a gente tem influência direta deles, né, desenvolver a boa vontade com a gente e com os outros, ou seja, a meditação da compaixão e da autocompaixão, é chamada de meditação da bondade amorosa. Então, a meditação da bondade amorosa é uma meditação que a gente faz desejando para o outro e para nós mesmos que a gente consiga ser feliz, que a gente consiga ser seguro, que a gente consiga atuar na vida de uma forma saudável, que a gente consiga se sentir protegido. A gente envia só bons votos, né? Então, geralmente, essa meditação, a clássica, é aquela meditação que a gente faz esses bons votos para pessoas que a gente gosta, para pessoas neutras, como, por exemplo, o porteiro, como, por exemplo, alguém que a gente encontra no caminho para o trabalho diariamente, que a gente não tem tanta intimidade. A gente faz esse exercício com as pessoas neutras, com as pessoas que a gente tem e está atravessando algum tipo de dificuldade relacional, e também com nós mesmos, desejando para a gente esses bons votos. E o curioso dessa meditação é que quando ela começou, né, quando a ciência descobriu o potencial de força dela e que ela começou então a ser muito praticada, ela começava enviando bons votos pra gente. E aí foi se vendo a dificuldade que é a gente poder enviar bons votos. Como a autocompaixão é mais difícil do que a compaixão, finalmente. Então, inverteu-se os bons votos, a gente começa enviando para os outros, enviando para as pessoas que a gente gosta, enviando para as pessoas neutras, para as pessoas... Quando a gente está toda trabalhada na compaixão, aí então a gente envia para a gente, que fica mais fácil, né? Então é uma evidência também de que a autocompaixão é um pouco mais difícil, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas. Ela não é, vamos deixar bem claro, a compaixão e a autocompaixão, essa meditação da bondade amorosa, ela não é uma tentativa de positivar a vida, né? Então é uma meditação que ela encontra muita barreira nesse senso comum de que é uma forma de adocicar ou de positivar a vida, né? E não é nada disso, porque quando a gente cultiva a intenção bondosa com os outros, a partir dessa prática, nós experimentamos bem-estar. Isso fica muito evidente nas pesquisas, que inclusive o bem-estar psicológico da meditação, ele consegue ser ainda maior na meditação da compaixão, da bondade amorosa e da autocompaixão do que em mindfulness, por exemplo. Porque a gente acessa esse amor que a gente gera e a gente amplia, é como se a gente limpasse a lente da vida que fica muito presa ao sofrimento, e quando a gente então cultiva a bondade amorosa, a gente limpa essa lente pessimista. Porque, como a gente já falou aqui, a emoção ruim gruda como velcro, e a emoção boa, ela é como teflon, ela escorre. Então vamos combinar que a gente precisa de uma ferramenta para a gente deixar o amor, que é o grande responsável pelo bem-estar da gente, né? Pelo menos pau a pau com as situações que a gente fica grudado, que é uma perspectiva negativa, uma perspectiva de estar sempre pronto para o ataque, um estado de susto, né? Então é uma meditação que equilibra essa tendência natural do ser humano de se fixar nas coisas ruins. Aí ela vai, no final então desse capítulo, ela vai trazer o Richard Davidson, né? O Richard Davidson, ele é muito conhecido, eu sempre trago o Richard Davidson para cá, porque ele é o neurocientista mais conhecido do mundo, e ele começou a pesquisar meditação há 30 anos atrás, e ele é um dos grandes responsáveis por ter tornado
o campo da neurociência contemplativa tão forte no campo científico, porque ele foi evidenciando através de imagens, a maioria delas de ressonância, né, de magnética, como que o cérebro reage a essas meditações. Então ele mesmo, como o neurocientista mais importante do mundo, ele é o primeiro a levantar a bandeira da autocompaixão. Ele é o primeiro a levantar a bandeira da compaixão, que a gente tem sim que cultivar a em meditação a nossa bondade, porque a base de um cérebro saudável, ele já constatou que é a bondade. E se a gente não fizer isso através de um veículo, no caso a meditação, a gente deixa de ter isso forte, isso vivo na nossa vida, porque a compaixão é uma habilidade, a gente tem que entender isso. Então o que a neurociência traz é que o nosso cérebro, ele é muito mais plástico, ele é muito mais adaptável, ele é muito mais permeável do que a gente imaginava há poucos anos atrás. Então se a gente faz uma meditação que a gente promove o amor, que a gente abre as portas da bondade, que a gente envia amor em direção ao outro, que a gente envia amor em direção a gente mesmo, a gente amplia significativamente o bem-estar psicológico, a extensão, a qualidade, a frequência do bem-estar. E isso é visto nos estudos de neurociência trazidos pelo Richard Davidson. Então ela mostra alguns estudos nesse último capítulo, e então assim a gente chega ao final do capítulo 9. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo capítulo. A gente tem aí o capítulo 10, o 11 e o 12, e aí a gente acaba o livro da autocompaixão. Mas a gente segue. Eu vou deixar então, nesse capítulo tem 3 meditações. Eu vou tentar adaptar, às vezes, os exercícios, porque eles não são meditações, eu não consigo fazer 3, mas eu consigo mesclar, eu consigo pegar o conteúdo dos exercícios e transformar em meditação para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, obrigada, um ótimo dia e até o próximo capítulo.